declaração de variáveis, tipos de operadores e o debugger. Então, objetivos, desenvolvimento de programas utilizando o nosso microC, analisar diferenças entre escopos de variáveis locais e globais e os diferentes tipos de operadores. E utilização dessa ferramentinha aqui do nosso microC, debugger. Então, a primeira parte, nós temos dois códigos aqui. Deixa eu falar desse primeiro aqui. Então, vocês vão compilar esse código no microC, né? Então, é um código que ele não traz nenhuma solução física, tá? É só para analisar esse código. Então, se vocês implementarem esse código em algum microcontrolador, não vai ter utilidade física nenhuma, tá? A ideia é só treinar. Então, esse código ele tem uma função de nome motor, né? Então, esse char motor é a nossa função. E é uma função do tipo char. O tipo char, ele é de 8 bits. Então, eu reservo espaço de memória de 8 bits. Isso significa que essa função, ela vai retornar alguma coisa. Ela vai retornar um valor do tipo char. Mas não é o nosso caso hoje de entender o funcionamento da função. A ideia é, eu tenho dentro dessa função declaração de variáveis, ó, char bobina. Então, isso aqui é uma variável. Inclusive eu coloquei um exemplo aqui, né, ó. Esse char bobina, ó, é uma variável local, porque ela foi declarada dentro da função. Ela é do tipo char. O tipo char ele reserva 8 bits de memória e o nome dela é bobina. Então é isso que vocês vão fazer analisando esses programas. O int é um tipo também, é um tipo de 16 bits, né, de declaração de variável. O nome dessa variável é o x, então o nome é x. Temos também o bobina igual a x. Aqui eu não tenho nada a ver com declaração de variável. Aqui o que eu estou fazendo é atribuindo o valor do x na bobina. É isso que está sendo feito aqui. Então, como objetivo desse exercício é trabalhar com tipos de variáveis, modificadores de tipo, escopos local e global, e mensagens que o compilador pode gerar aí para vocês, esse item aqui, né, bobina igual a x, vocês não precisam, né, essa ação não precisa falar nada sobre ela. Se alguém quiser fazer algum comentário dessa ação, pode fazer, mas o objetivo é trabalhar com isso que está destacado aqui em amarelo, tá? Aí entra o void main. No void main, nós temos também, ó, uma variável int x, ó, igual aqui. Será que vai ter algum problema eu declarar duas variáveis assim? O mesmo nome, com o mesmo tipo? Então, vocês vão determinar isso aí. Então, aqui tem mais uma variável. Aqui tem uma int y, ó, né? Então, a ideia do programa 1 e do programa 2 é trabalhar com o que está destacado aqui em amarelo. Ó, tipo da variável, o modificador de tipo, se tiver. E se não tiver modificador de tipo, né? O que ela é? Ela é signed ou unsigned? Se não tiver modificador de tipo, né? Os escopos, local e global, e mensagens importantes do compilador. O programa 2, ele tem mais variáveis aqui. Então, o programa 2, ele tem um bloco inicial aqui, ó, que é só variável, só declaração de variáveis. Aqui nós temos modificador de tipo, ó, unsigned, tipo char, nome tempo. Aqui, unsigned char também, nomes i, vírgula j, vírgula k. Será que eu posso fazer isso? Temos float, temos tipo bit, temos unsigned int,
temos short int, temos long caminho, vírgula estado, temos unsigned valor. Ó, aqui eu só tenho um modificador de tipo. O que é isso aqui? O que eu fiz aqui colocando só modificador de tipo? Ela vai ter que tipo? Né? Char default. Será que eu posso usar esse nome, default? Aqui nós temos uma função de nome valor, e dentro dessa função aí sim, ó, tem declaração de variável. E tem uma manipulação aqui de variável, ó, tempo igual a tempo mais 1. Ó, essa variável tempo foi declarada aqui, será que pode? E depois o void main. Né, o void main tem também a variável tempo aqui, tem um teste aqui do tempo e tem um unsigned long int cnt. Isso aqui é tudo na mesma linha, faltou um espacinho aqui para esse CNT vir aqui, tá? Depois eu vou até corrigir isso aí. Eu acho que eu encurtei aqui a coluna e ele pulou para a próxima linha. O Word faz isso. Aqui depois tem um teste e tem também a manipulação aqui dessas variáveis aí. Tá? Então, a ideia é falar, nesse programa 1 e no 2, falar sobre os tipos, modificadores de tipo, escopos e mensagens importantes do compilador. Vamos supor que o compilador vai dar algum erro. Né? Então, que nesse programa 2, o compilador vai dar um erro aí. Aí vocês vão determinar qual é esse erro, corrige esse erro, para depois ele compilar todo, né? E coloca, ó, o compilador deu erro pelo seguinte motivo. Aí foi corrigido, aí terminou a compilação. Agora vamos falar do debugger. Então, o debugging ou depuração, né, traduzindo aí para o português, aí, ele também é conhecido como depurar o nosso código, depuração. É o processo pelo qual se identificam e corrigem bugs de software ou hardware, né? Porque a gente não tem só bug em software, temos bug em hardware também. Então, além da correção de bug, em inglês é inseto, né? É que lá nos Estados Unidos surgiu esse tema aí, quando você tinha um problema assim, você coçava a cabeça assim, né? E era um insetozinho lá que estava coçando sua cabeça tal, então veio esse termo de bug, né? Bug é inseto. E é muito usado aqui, né, no meio técnico, né? Muita gente fala assim, ó, a máquina lá tá com um bugzinho, tal, ou o computador tá com bug e tal. Então é bem utilizado. Então, além da correção de bugs, o nosso debugger, ele também ajuda no entendimento do código, que é o objetivo hoje, é trabalhar nesse tópico aqui, entender o código, possibilitando observar o estado dos registradores, ó, utilizados pelo microcontrolador. Já já vou fazer uma demonstração para vocês aprenderem a usar essa ferramenta aqui. Porque com essa ferramenta, vocês vão conseguir olhar para os registradores e saber o que está acontecendo lá. Então, ela fica lá no menuzinho Run do microC. Quem quiser já pode ir ligando o microC e acompanhando, né? Fica lá no menuzinho Run. A primeiro já é o Start Debugger ou F9 é o atalho. Depois eu tenho que adicionar os registradores que eu quero visualizar. Nesse exemplo aqui eu estou adicionando o port, porque port é um registrador, Freeze é um registrador, ADCOM 1 é um registrador e assim por diante. Então eu adiciono aqui, tudo que está em amarelo são os registradores que foram adicionados. Depois que nós adicionamos, nós usamos o atalho F7, né? Ou esse íconezinho aqui, essa setinha verde aqui. Essa setinha verde, o atalho dela é o F7. Aí eu consigo fazer, executar o meu código ciclo de máquina por ciclo de máquina, né? Passo a passo eu consigo fazer. E vai aparecer duas janelinhas, que é a Watch Values, que é verificar, assistir, né, os valores, e tem uma outra que não está aqui, mas é o Watch Window. Então, se por acaso essas janelinhas não aparecerem,
Por quê? Se você fechar aqui, ó, com o X, ele fecha e não abre mais. Para abrir, você tem que ir lá no View, no menu View, Debug Windows e Watch Window. Aí ela vai voltar a aparecer. Tá? Então tem essa observação aqui da tela. Temos um desenho aqui com a função de todos os menuzinhos que nós temos do debugger. Então, nós vamos usar aqui, ó, o Start, o Stop e o Pause, e depois o Step Into, que é o F7. Né? Jump to Interrupt, nós não estamos usando agora interrupção, né? Falta ainda esse assunto para vocês, então nós não vamos trabalhar com essa parte. Aqui eu saio de uma função, né? Não, eu pulo uma função e aqui eu saio dela. Aqui é quando a gente trabalha com funções também, que não é o nosso caso hoje, tá? Porque essa ferramenta do debugger, hoje vocês vão começar a aprender. Usar ela de uma maneira mais básica, tá? Mas é possível a gente colocar, ó, pontos de parada no código. Quando ele chega nesse ponto, ele para. E aqui são aquelas duas janelinhas que a gente abre, né? O Watch Window e o View Stop Watch. Indo lá no menuzinho View, vai aparecer elas aqui, se por acaso não aparecer. Aqui é um detalhe de descrição, né, dos atalhos aqui que eu falei. E aqui também tem uma descrição um pouquinho mais detalhada, né, de alguns atalhos que a gente vai usar aqui no debugger. Mas eu vou demonstrar o funcionamento dele. Aprendendo o uso do debugger, aí vocês vão ir para essa etapa aqui. Utilizando o microC, compile os códigos fonte abaixo e determine os valores que serão carregados nos ports. Utilize a ferramenta Debugger do microC para ler os valores dos ports. Esta ferramenta está no menu Run, Start Debugger. Então, essa ferramenta vai ensinar vocês. Então, nós temos aqui 4 códigos fontes. Então, tem o primeiro que trabalha com operadores aritméticos. Então, vocês vão visualizar os resultados aritméticos. Então, aqui nós temos, ó, declaração das variáveis que nós estamos usando. Temos valores carregados nas variáveis. E aqui tem uma operação soma, tem uma sub, tem uma multi, tem uma div, tem uma módulo, né? Então, ele vai fazer essas operações matemáticas aqui. Agora, como é que eu vou visualizar essas operações? Eu tenho que carregar resultado nos ports, que são registradores físicos. Por isso que, ó, o soma está no port A, o sub está no port B, o multi está no C, o div está no D e o módulo está no E. Então, ele vai executar as operações aritméticas e colocar nos ports para a gente visualizar, porque o debugger ele vai fazer com que a gente visualize esses valores aí nos ports. Eu posso visualizar usando o sistema decimal, binário, hex e octal. Então, eu estou pedindo para vocês deixarem no sistema decimal. Temos um programa 2 que trata de operadores, o 2 e o 3. Trata de operadores incremento e decremento. Aqui nós temos, ó, parece que o código é o mesmo, mas não é. Nós temos aqui, ó, mais var. E aqui nós temos var mais. Vai ter diferença? Vai ter uma diferença aqui. Então, vocês vão analisar no debugger o que é que vocês vão ter de resultado aqui, ó, no port A e no port B e vão colocar aqui. Depois, vocês vão modificar esse código, né, usando var mais e colocar também os resultados vão para o port A e para o B, ó. Aí vocês vão colocar aqui. E o quarto programa é a parte de operadores bit a bit.
né? Então, temos aqui operações de e-comercial, temos a barra, temos o expoente, temos o maior, maior, o menor, menor. Então, vocês vão visualizar o que é que esses operadores bit a bit vão fazer com esses bits aqui, né? Ó, que a gente está carregando valores aqui no A, no B, no C e no D. Estamos realizando operações bit a bit. E o resultado dessas operações também, ó, está indo tudo para os ports. O X está indo para o porte A, o Y para o porte B, o Z para o C, o X2 aqui para o D e o Y2 para o E. Então, aí vocês vão colocar os valores aqui e entender que operação que ele fez aqui bit a bit. Depois nós temos um questionário, né? Então, como que é o relatório? Pode ir respondendo aqui direto, pessoal. Agora, quem tiver um padrão aí de relatório que quiser usar, pode usar também. Não tem problema. Agora, quem quiser usar esse roteiro para ir preenchendo o que está sendo pedido, sem problema, pode usar também. Inclusive, lá no comecinho, eu já deixei até um cabeçalho lá para pôr o nome, né, dos componentes do grupo. Tá? Então, fica a critério aí de vocês. Agora eu vou fazer a demonstração do debugger, pessoal. Então, eu montei um código aqui, bem simples, que vocês já conhecem esse código aqui. Vamos falar um pouquinho dele. Então, eu tenho aqui em cima char soma. O que é isso aí? Eu declarei uma variável do tipo char, que é de 8 bits, de nome soma. Aí abri o bloco principal, void main. Aí tem um setup aqui, ó. Tem os registradores de setup, que é o tris-B, o port B, tris-D e port D. Tem o setup do microcontrolador. Então, configurei o B como entrada, todos os pinos, né, como entrada, e o tris-D, todos os pinos como saída. E atribuir valores iniciais, ó, 255 no port B, que é uma sequência de uns, é justamente esse 0B, né? Se eu escrever 0B e essa sequência de uns aqui, ó, 8 uns, é a mesma coisa que eu escrever 255. Por quê? Porque o 255 é decimal e o 0B é binário, é a mesma grandeza que eu tenho aqui, né? A mesma representação. O compilador, ele entende porque você está colocando essa informação 0B aqui, ó, na frente. Então, você está avisando o compilador que depois do B você tem um código binário. Aqui também, tris-D igual a 0B e uma sequência de 8 zeros é igual a port D igual a 0. E no laço infinito, aí entrou o IO1. O IO1 nós temos teste do port B, RB0 igual a 0. Na verdade, é igual a igual. Igual a igual é comparação. Se isso aqui for verdade, ele executa essa ação aqui, ó. Port D.RD0 igual a 1. Se for falso, ó, ele vem aqui para o else e executa o port D.RD0 igual a 0. Depois eu coloquei umas ações simples aqui para a gente medir tempo. Vamos medir o tempo dessas ações aqui, ó. Por quê? Vocês, sexta passada, vocês aprenderam o que é ciclo de clock e ciclo de máquina. Então, a gente vai visualizar, vamos conseguir visualizar esses tempos aqui. Depois eu coloquei uma ação de pegar o valor de um bit do port RD0 e armazenar aqui na soma, para a gente também visualizar quantos ciclos de máquina a gente vai gastar para essas ações. O soma mais também. Né? É mais para a gente analisar quantos ciclos de máquina o nosso microcontrolador ele vai executar para executar essas ações. E tem um outro teste condicional aqui, ó, de um botão, que é o RB1, né? Se o nível lógico for 0, ele inverte o nível lógico aqui. Ele executa uma função NOT, né? A função não bit a bit. Então, vamos ver também quanto que ele gasta para fazer isso aqui. Depois ele volta, né? Como a gente está no laço infinito, ele vai ficar nesse loop aqui. Então, primeira etapa para executar o debugger.
você montou o seu código, compila ele. Compilou. Se fizer alguma modificação, tem que parar o debugger, compilar de novo e executar o debugger novamente. Então, toda modificação de código, para o debugger, compila e executa ele de novo. Então, compilando, tudo ok. Eu vou agora no menu Run, Start Debugger, ou o teclado, pelo teclado, o F9. E abriu do lado direito aqui uma janelinha, né? E essa janelinha ela está em branco, pessoal. Ó, não tem nenhum registrador carregado aqui. E eu estou naquela tela do Watch Values. E aqui embaixo nós temos o Watch Clock. Está tudo zerado. Ó. É aqui embaixo que eu vou medir o meu ciclo de máquina. Cada ciclo desse, essa primeira coluna, escrito ciclos, ela vai indicar os ciclos de máquina. A coluna do time, ela vai indicar o tempo. Se você pegar a quantidade de ciclos de máquina e multiplicar pelo valor desse tempo de cada ciclo de máquina, você vai ter esse tempo aqui. Ele tem um delta aqui também, ó. O delta é a diferença do último para o primeiro. Então, esse delta aqui vai ser legal para a gente visualizar quantos ciclos de máquina cada ação do meu código ela utiliza naquele momento. Porque ele sempre pega o valor atual menos o valor anterior. Então, ele me gera um delta aqui. É um delta de ciclos de máquina ou um delta de tempo. Se eu olhar aqui para o time, vai ser tempo. Se eu olhar por ciclos, vai ser ciclos de máquina. E a qualquer momento eu posso zerar. Ó, ele tem um reset to zero aqui. E aqui está a informação do meu cristal. Então, com essa informação aqui, ó, que ele vai determinar o valor do ciclo de máquina. Então, como que é que eu calculo o ciclo de máquina de um cristal de 8 mega? Eu pego esse 8 mega, divido ele por 4, então vai dar 2 MHz. Vamos fazer essa conta aqui só para relembrar. Vou pegar aqui a calculadora científica do Windows. Então, 8 MHz, 8 exponencial 6. Vou dividir por 4. Então, deu 2 mega. E para achar o ciclo de máquina, que é o tempo que eu quero, eu faço o inverso da frequência, né? Então, eu vou usar a função 1 sobre x. Olha só que resultado nós temos. Meio microsegundo. Então, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, eu vou ter aqui, colocando a vírgula aqui, ó, nessa posição, eu vou ter 0,5 microsegundos. E é o tempo que ele vai contabilizar aqui em função de quantos ciclos ele vai gastar por cada ação nossa. Então, nós temos aqui, ó, que incluir os registradores que eu quero visualizar. Então, eu tenho aqui, ó, na lista de cima, a lista de todos os registradores, ó. Todos os registradores do microcontrolador. Inclusive, quando a gente chegar na letra S aqui, ó, tem um soma aqui. O que é esse soma? Ah, agora eu pego minha caneta e ele some. Peraí. Quando eu pego minha canetinha lá para mostrar para vocês, some. O soma é a variável que nós declaramos. Ó, ela apareceu aqui. Eu vou incluir ela. Ó. Então, eu seleciono ela. Ela aparece na lista aqui de baixo, de variáveis. E eu vou selecionar o botãozinho aqui. Esse maisinho amarelo aqui, ó, no canto, tá? Eu vou selecionar ele. Então, fazendo isso, ó, eu coloquei a variável soma na minha lista de visualização de valor que ela tem. Então, eu tenho o nome dela, tenho o valor e o endereço. Esse endereço ele foi determinado pelo compilador. Essa variável apareceu porque ela é global, né? Se fosse variável local, ela não ia aparecer nessa lista, tá? Então, não vão ficar procurando variáveis
locais na lista aqui que vocês não vão achar. Vamos colocar, ó, quando eu conheço o nome dos registradores que eu quero, eu venho aqui, ó, e já escrevo o nome, que nem eu quero, eu vou colocar até na sequência que está lá, o TRIS B. Olha lá, eu escrevi TRIS B, ele achou o TRIS B. Eu vou adicionar o TRIS B. Eu vou adicionar o port B. Port B. Ah lá, adicionou, seleciono o port B e adiciono. Então, eu estou montando minha lista que eu quero visualizar de registradores. Eu vou Professor, fazer... Pode falar. desculpa a pergunta, mas eu perdi na hora que você abriu a aba desse Watch Values. Ah, como começou lá? Ah, ele Isso, como começou abre. iniciando o debugger, que é aqui, ó, no Run Start Debugger. Aí aparece essa janela aqui. Se ela não aparecer, você tem que ir no View, Debug Windows, ó, o View, Debug Window, e selecionar tanto o Watch Window quanto o Stop. Se o seu não estiver aparecendo, vai no View, Debug Windows e seleciona esses dois aqui, ó. Inclusive o Watch Window tem um atalho que é Shift F5. Isso depois que você executou o Start Debugger, que é o F9. Beleza, obrigado, professor. Nada. Professor, Oi, pode falar. esse endereço, ele tá. Esse 0x seria hexadecimal? Análogo à programação ou nada a ver? Isso aí. Não. Esses endereços que ele está dando aqui com 0x dos registradores, do soma é uma variável, mas ele reservou esse endereço. Agora, esses registradores aqui, eles já são endereços físicos reservados, não tem como você mudar. O da variável até tem como você mudar, mas o dos registradores não. Registrador é um endereço físico. Depois nós teremos uma aula que eu vou falar da pilha de memória de registradores especiais. Essa memória aí, ela é considerada registradores especiais. E esses registradores, eles já são definidos pelo fabricante. A gente não consegue mudar o endereço deles. Então, o TRIS-D eu incluí também. Ó, eu estou colocando esses registradores que a gente vai usar nesse código. Vou colocar agora o port D. Port D. Então, olha lá, seleciono o port D e dou adicionar. Então, o que nós temos já? Temos o soma, que é a nossa variável, está no endereço 22 hexa. Aí temos o TRIS-B, port B, TRIS-D e port D. Agora, é legal a gente verificar também alguns bits aqui, ó. Que nem o port B.RB0. Vamos pegar esse bit para colocar ele aqui. Como que eu faço? É só eu escrever RD0. Eu escrevo RD0, só que para o nosso debugger, ele sabe que é bit com underline bit, né? Então, olha lá, RD0, underline bit. Então, tá lá, ó, RD0, underline bit. O D e o B também. Eu vou pôr aqui o B. RB0 agora, ó, vou trocar ali por B. RB0 bit, vou adicionar também ele. Então, eu adicionei o RD0 bit e o RB0 bit. Vamos adicionar também o RB1 bit. Agora é o RB1 bit. E vou adicionar o RD1 bit também. RD1 bit. Então, olha só. Adicionamos todos os registradores desse nosso código aqui. Tá? Então, nós temos aqui o TRIS-B, port B. Inicialmente, está tudo zero. Está tudo zero. Então, vamos começar a executar. Vocês viram que apareceu uma barra azul em cima do TRIS-B. Mas olha só, o TRIS-B está zero aqui ainda. Por que está zero? Porque ele vai executar essa ação a hora que para a próxima linha. Então, ele sempre vai executar o carregamento do valor no registrador a hora que ele sair daqui e ir para a próxima linha. Então, ele vai sair aqui, essa barrinha azul vai sair
tris-B e vai lá para o porte B. Nesse momento, observem o registrador aqui, ó, ele está com 0, ele vai ser carregado com esse valor binário que aqui ele está configurado para decimal. Como é que eu avanço? É o F7 ou aqui, ó, esse íconezinho aqui que é pequenininho, né? Não sei se vocês estão enxergando, ó. É quase em cima do X do remove aqui. Então, eu selecionei ele, ó, a barrinha azul passou para aproximação, que é o porte B255, e ele já carregou o tris-B com o valor 255. Eu vou acionar de novo, aí ele carregou agora o porte B com 255. O tris-D, olha lá, o tris-D ele continuou 0, porque é 0 o valor, e o porte D também, né, vai continuar 0. Aí ele entrou, pessoal, agora no nosso laço. Então, ele está testando agora, ó, o porte B.RB0. Ele está testando esse bit. Olha só, esse bit nós temos ele aqui, o RB0. Ele está com nível alto, ó, o RB0. Isso significa que esse teste vai ser falso. Então, ele tem que pular para o else. Então, vamos dar avançar aqui. Olha só. Ele pulou, ele não executou o porte D.RD0 igual a 1. E esse bit aqui, ó, ele está mantendo 0. Vamos avançar aqui. Então, continuou 0 lá o RD0. Ó, o RD0 na nossa lista está 0. Agora, olha só, o RD0 vai para 1. Vamos ver aqui, né? Então, eu vou avançar mais uma vez. Eu vou avançar agora usando o F7 do teclado. Então, eu vou apertar o F7 do teclado uma vez. Olha só. O nosso bit RD0 foi para 1 agora. Eu vou apertar o F7 de novo. O que vai acontecer? Esse mesmo bit vai para 0. Olha lá, foi para 0. Agora ele vai para 1 de novo. Agora tem outro detalhe. É que como são muitas informações, eu vou voltar para a gente falar dessa janelinha aqui, o watch clock. Deixa ela para depois. Eu vou voltar e falo ela de novo, senão fica muito detalhe aí para a gente ficar olhando, né? Então, eu estou no porte D.RD0 igual a 1. Né? Então, ó, o RD0 está com 0, eu vou avançar um passo. Olha lá, ele voltou para 1. E o porte D também foi para 1, ó. Por que o porte D foi para 1? Porque o porte D é o byte e o RD0 é o bit. Né? Então, ele colocou esse 1 no bit menos significativo do porte D, que também o porte D vai ter o valor 1 nesse caso. Aí vamos executar o soma mais mais. Então, a nossa variável soma, ó, ela está com 0 aqui. Então, eu vou apertar o F7. Depois, ó, o soma mais mais já somou um valor nela. Aí eu saí, olha só, foi para 2. Então, isso aí que vocês vão observar depois naquele mais depois e o mais antes, naqueles dois programinhas. O pino RB1, que está testando com 0 nesse if, vamos ver quanto está o RB1. O RB1 está com nível alto, então ele não vai executar essa função aqui, ó. Ele vai pular e volta. Voltou lá para o while e fica nessa ação, ó. Aí ele fica nisso aqui, ó. Né? Então, eu já expliquei esses registradores aqui para vocês e os valores dele. Agora, vamos fazer o seguinte. Então, vocês estão vendo que os dois ifs, eu estou apertando o F7 aqui, tá? Por isso que ele está andando aí. Se eu segurar o F7, olha lá. Ele fica disparando aí. Como é que eu faço para essa condição do if? Deixa eu parar aqui, ó. Para essa condição do porte BRB0, para que ela seja verdadeira, porque ela está sendo falsa, né? Para ela ser verdadeira, eu tenho que colocar nível 0 nesse pino RB0, pessoal. Então, eu venho aqui, ó, na minha janela de valores, no bit RB0, ele está 1, ó. Eu clico nele e de 1 eu mudo para 0. Ah lá, eu mudei por aqui o nível lógico como se eu estivesse apertando o botão, né?
como se eu fosse lá no botão e apertasse aquele botão. Agora eu vou dar um avançar aqui, ó. Ele vai executar a ação verdadeira. Olha lá, ele entrou ele vai pular o else, né? E vai executar essa ação verdadeira, que é colocar nível 1 no pino RD0. E o pino RD0 ele já está com 1. Então vamos avançar. Olha lá, o else agora ele pulou. Ele pulou o else e foi para o RD0 igual a 1, que também já está com 1 lá, né? Esse pino RD0. Vai fazer o soma. Vai pegar o valor do RD0 e colocar no soma. O valor do RD0 é 1. Então, olha lá. O soma foi para 1. Porque essa ação aqui, ó, soma igual porta ID RD0, ele pegou o valor do RD0 e colocou no soma. Agora ele vai fazer o soma mais. Foi para 2. E aqui vamos também, né? Vamos pegar esse if e deixar ele verdadeiro aqui, né? Para ele testar essa condição também. Então o RB1, se vocês olharem aqui, ele está com nível alto. O que eu faço? Eu vou aqui também e mudo para 0, o pino RB1. Então agora ele vai testar. O pino RB1 é 0? É 0. Igual a 0? É. Então isso vai ser verdade. Então ele vai entrar agora nesse teste do if. E vai inverter o nível lógico do RD1. Olha aqui, o RD1 está com 0. Então ele vai mudar, a hora que eu sair daí, ele vai mudar para 1. Ó. Mudou para 1. O port B, vocês estão vendo que ele está aqui com o valor agora 252. Por que isso aí? Porque o port B está com 252. Porque eu tenho mudança aqui nos bits, né? Do port B. Vamos avançar aqui, ó. Então eu tenho um port B lá com 0, que é o RB0 está com 0, e o RB1 também está com 0. Então, se vocês fizerem o valor binário de 252, como é que a gente faz esse valor binário? Eu venho aqui, clico nele, 3 pontinhos, ó. Tem 3 pontinhos. Aí você escolhe o sistema que você quer visualizar aqui. Então, eu vou colocar no binário para vocês entenderem por que está 252 agora, o port B. Então, eu vou colocar aqui, ó, binário, vou dar OK. Olha só, agora a visualização da coluna valor, ela passou para o binário. Então, ela tem ó, o 0B, 11, 11, 11, 00. 00 por quê? Porque o bit 0 e o bit 1 eu coloquei 0 nesses dois bits. Eu coloquei 0 para testar a condição verdadeira dos ifs. Agora eu vou parar um pouquinho o nosso debugger. Ó, então eu venho aqui em cima e tem a opção Stop Debugger. Ó, parei, aquela janela sai. E eu vou executar de novo para falar para vocês. Ó, começou de novo. Tá? Os registradores estão todos zerados aqui. Porque agora vamos trabalhar com essa janelinha aqui, ó. Essa janelinha que se chama Watch Clock. Eu coloquei ela até aqui no meio, ó. Então essa janelinha é o que eu falei para vocês. Ela tem lá ciclos. Esses ciclos são ciclos de máquina e aqui o tempo. É o tempo do ciclo de máquina, está em microsegundos. Esse tempo é em função do nosso cristal, que nós já calculamos que é meio microsegundo. Então, agora vocês vão observar essa janelinha do watch aqui. Né? Então, eu vou iniciar aqui o nosso debugger, apertando o F7. Então, ele pulou ó, do tris-B para o port B. Essa ação, ela gerou 4 ciclos de máquina. E olha só, 4 ciclos deu um tempo de 2 microsegundos, que é meio micro vezes 4. Meio micro vezes 4 dá 2. Né? Vamos acionar mais uma vez o F7. Olha lá, foi para 7 ciclos agora. Né? Então, ele tem o valor atual, está em 7. 7 vezes meio micro vai dar
3,5 micro. E olha o delta aqui. O que significa esse delta? Significa que a ação do porte B igual a 255 para o tris D igual a 0B0000, ela leva 3 ciclos. Então, o microcontrolador precisa de 3 ciclos para carregar, né, o nosso porte B 255. Porque quando ele pula, que ele carrega. Vamos avançar mais um. E ficar de olho aqui no nosso tempo. Então, agora, ó, mais 2 ciclos para carregar o tris D. E para carregar o porte B e ir para o laço, foi mais 2. Então, estamos um total agora de 11 ciclos de máquina. Esses 11 ciclos de máquina gerou 5,50 microsegundos. O teste condicional, ó, do if, vamos ver quanto que ele gasta esse teste? Então, eu vou avançar e a gente vai olhar o delta. Olha só, o if, que é o teste condicional, ele gastou 3 ciclos de máquina. Agora, ó, porte D.RD0 igual a 0. Vamos ver essa ação, quanto que ele gasta. Ó, ele gasta 1 ciclo. Vamos ver o porte D.RD0 igual a 1. 1 ciclo também. Eu estou olhando sempre o delta, pessoal. O 16 aqui é a quantidade de ciclos totais que ele está executando no código. O porte D.RD0 igual a 0, ó, também 1. Porte D.RD0 igual a 1, vou avançar. 1 também. Então, essas ações aqui, ó, de carregar 1 bit nos nossos ports, ela é um ciclo de máquina. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, ele vai carregar o bit do RD0 na variável soma. Vamos ver quantos ciclos de máquina. Olha lá, 4 ciclos de máquina para ele carregar, né, o bit 0 do porte D na variável soma. Vamos ver o soma mais, que é o incremento. Vamos ver o soma mais. Um ciclo de máquina. Para incrementar, ó, um ciclo de máquina. O teste condicional. 3 ciclos, né? Então, os ifs, com esse tipo de teste aqui, ele está gastando 3 ciclos de máquina. Eu estou olhando sempre o delta. Então, ele fez o setup e ele executou uma vez o meu laço infinito. Ó, nós gastamos 13 microsegundos. 13 microsegundos, é muito pouco, né? É um tempinho muito pequeno esse aí. Vou continuar, ele vai lá para cima. Vamos agora fazer o teste condicional ficar verdadeiro. Então, lembrando que o teste condicional ele estava gastando 3 ciclos de máquina. Vamos pegar agora o bit B0, que ele está com 1 aqui, ó, e vou colocar 0. Então, ele vai agora testar o nosso if com uma ação verdadeira aí. Então, ele vai entrar nesse if aí na condição verdadeira. Então, ele gastou 2 ciclos de máquina agora, para a ação verdadeira. Aí, ele vai atribuir nível alto no RD0. Deixa eu ver, o RD0 ele já está com nível alto aqui. Então, 3 ciclos ele gastou. Por que ele gastou 3 ciclos agora? Porque ele saiu e ele pulou o else. Né? Então, ele tem um jump aqui. Né? Então, essas ações de salto, ela gasta 2 ciclos de máquina e mais um aqui dele colocar o valor 1 no RD0 que já estava, mas mesmo assim, ele tem que executar essa ação. Né? Então, todas as ações de salto, ele vai gastar 2 ciclos de máquina. E vamos continuando, né? Ó. Então, continuando, ele vai computando lá. Se eu segurar o dedo aqui, ó, o tempo, ele vai estar correndo lá a hora que eu parar, né? A hora que eu parar, ele atualiza lá os valores, ó. Ele foi para 250 ciclos, dando um total de 125 microsegundos. Então, quantos ciclos para chegar em 1 segundo que eu vou precisar, pessoal? Quantos ciclos de máquina eu preciso para ter um tempo ali de 1 segundo? Alguém já fez essa conta? Ó,
828 ciclos deu 414 microsegundos. Quantos ciclos eu vou precisar para ter um segundinho aqui, pessoal? Eu não vou ficar segurando aqui, que senão vai passar muito tempo. Sabe quanto? 2 milhões. 2 milhões de ciclos para ter um segundo, porque cada ciclo de máquina é meio micro. Você faz um e divide por meio micro. Vai dar 2 milhões de segundos. 2 milhões de ciclos, né? Não de segundos, 2 milhões de ciclos. Tá? Então eu estou segurando aqui o F7, ó. Então deu 1520 ainda, ó, deu 760 micro ainda. Então tem que ficar aqui muito tempo. Claro que o microcontrolador, né, esses 2 milhões de ciclos, é um segundo, a gente não tem ideia, né, de quantas ações, quantos circuitos eletrônicos ele está trabalhando, né, nesses pequenos 1 segundo, né? Um segundo muito pequeno, ele executa aí 2 milhões de ciclos de máquina. Então, o debugger, pessoal, é uma ferramenta muito interessante para vocês começarem a entender também a lógica, né? A lógica do if, do else, né? Então, vamos supor que eu faço o seguinte, porque às vezes eu tiro esse else aqui, ó, eu vou tirar o else. Então, vocês viram que com o else, o nosso código, ele daqui, com o else, ele pula, né, a nossa ação verdadeira, né, e vem para cá, certo? E executa a falsa aqui. E depois dá continuidade. E agora, sem o else, o que vai acontecer? Qual é a diferença? Vamos compilar. Vamos compilar. E eu vou executar de novo, ó, o debugger. E eu vou com o F7 aqui, ó. Então, agora aí a condição, ela é falsa, né? Aí ela vai pular aqui para o RD0. Então, ela sempre vai fazer isso. Sempre vai pular lá o RD0. Agora, existe uma diferença do else e sem o else. Essa diferença vocês vão ver quando eu mudar o bit para botão apertado. Ó. Então, o RD0, eu vou colocar 0 para simular que eu estou com o dedo no botão. Então, olha só. Então, eu vou lá. Então, ele vai executar o RB0, né? A condição aí agora é verdadeira. Então, ele executa 1. E olha só, ele executa o 0 também. Então, ele executa o 1 e o 0. Olha lá. Vou de novo. Executa o RD0 igual a 1 e também o RD0 igual a 0. Se eu tivesse o else aqui, ele não ia executar esse RD0 igual a 0. Tá? Isso aqui eu vou falar para vocês num código aí, um simples código de apertar o botão, sem o else e com o else. O que vai acontecer? Que efeito físico que a gente vai ter lá? Então, o debug já está mostrando alguma coisa aí para vocês. Depois, vocês vão lembrar disso aí que eu estou falando aí. Então, eu vou parar aqui agora o debug, aqui ó, no xizinho. Então, eu acho que eu já fiz uma demonstração legal aí para vocês do debug. Está gravando também, né, essa nossa apresentação. Qualquer dúvida, depois vocês deem uma assistida aí. Então, vai ter um código aqui, ó, que aí vocês vão pegar esses códigos aqui, ó, né, para trabalhar no debug agora e pegar esses valores aqui. Então, vocês estão vendo que tem, ó, tem multidiv aqui, ó. Multiplicação e divisão precisa muitos ciclos de máquina para executar multiplicação e divisão. Então, não vão perder tempo em ficar clicando com o mouse. Pega lá o dedo, coloca o dedo no F7, ó, segura o dedo no F7, vai embora. Deixa o dedo no F7 aí para ele ir até que ele termine. Porque esses códigos aqui, pessoal, eles não têm laço infinito, nenhum deles. Então, nenhum deles vai ficar voltando para o início, tá? Todos vão parar. A hora que parar, o tempo fica correndo lá
vão ver lá na janelinha do tempo, o tempo fica correndo, mas ele não executa mais nenhuma instrução, nenhum ciclo de máquina, quando parar. E outro detalhe é, essas ações de divisão, multiplicação, ele abre uma janelinha do assembly. Então, de repente, vai sair lá da linguagem C, que vocês conhecem, e vai para uma linguagem do assembly. E lá na linguagem do assembly, ele fica com aquela barrinha também correndo, tá? Então, não se assustem, isso é normal. Ah, mas quando vai parar? Vai parar quando ele terminar a multiplicação. Aí vocês vão ver, quando terminar a divisão ou a multiplicação, e aí ele vai carregar tudo, né? Aí ele vai parar, vai chegar um momento que ele vai parar. Agora, se ficar clicando, você vai ter que dar mais de 1000 cliques no teclado. Mas 1000 cliques no teclado é coisas de microsegundos para ele, né? Porque cada clique vai ser um ciclo de máquina. E para executar, às vezes, essa ação de multiplicação e divisão, você vai precisar de alguns milhões de cliques aqui. Então, por isso que eu falei, põe o dedo no botão F7 e fica segurando ele lá até terminar. Se eu não me engano, é esse primeiro aqui que vai dar mais essa quantidade maior aí de ciclo de máquina. Os outros vai ser mais rápido.